Bom, pessoal, para a gente dar continuidade à nossa disciplina, agora nós vamos falar sobre as alterações urinárias. O sistema urinário, né, o aparelho urinário, ele que é responsável pela produção, pela eliminação da urina, possui a função de filtrar as impurezas do sangue que vai circular no nosso organismo. O sistema urinário é composto pelos rins, né, que são 2 rins, pelas vias urinárias, que é formada por 2 uréteres, a bexiga urinária e a uretra. Né? O rim são os órgãos que situam-se na cavidade posterior do abdômen, né, cada um ao lado de uma coluna vertebral. Tem coloração vermelho escuro. Nós comumente falamos que ele tem esse formato de grão de feijão, né? Tem aproximadamente o tamanho de uma mão fechada. Os rins que são responsáveis, né, pela fabricação da urina, onde eles vão filtrar o sangue e através disso formar, né, o que a gente chama de urina. Então, as alterações que vai acometer os rins, né, ou o sistema urinário, são os distúrbios, né, que acomete o sistema urinário, vai causar alterações no funcionamento normal do organismo e na qualidade de vida dessa criança. Quais são eles? Nós temos alguns que mais acometem as crianças, né, que é a infecção do trato urinário, ou ITO, que é uma abreviação desse termo técnico. Então, sempre que vocês encontrarem na literatura ITO, é infecção do trato urinário, que é esse conjunto de alterações patológicas, fisiológicas, decorrentes da multiplicação de micro-organismos patogênicos no rim e nas vias excretoras da urina. Então, são alterações, né? Alterações que causam doenças. Essas alterações, elas são patológicas, ou seja, causadas por doença, ou uma alteração fisiológica, ou seja, uma alteração normal do organismo, que vai ser acometida por conta, né, de micro-organismos que causam doenças no rim ou nas vias excretoras da urina, né, os uréteres, as uretras. Dentre essas infecções, nós consideramos que ela é o problema urinário mais comum entre as crianças, e dados epidemiológicos nos traz que cerca de 3% das meninas e 1% dos meninos até 11 anos de idade já tenham apresentado uma infecção do trato urinário. Temos, né, elas podem ser divididas. Quadro clínico, né, pode ser dividido em duas formas: a ito clássica e a ito atípica. A ito clássica, as crianças elas vão apresentar febre, dor espontânea ou apalpação, né? Então, quando você apalpa o abdômen dessa criança, ela vai sentir dor. Alterações da micção, ou seja, alterações na forma da urina, né? Do tempo que essa criança passa urinando, ou seja, ela urina muito tempo ou ela diminui essa micção, ela diminui a ida ao banheiro, ou ela vai ao banheiro há muito tempo. Ou no caso de bebês, apresenta muita urina durante muito tempo, durante todos os dias de forma anormal. E alterações gastrointestinais, né? Ou seja, alterações nos intestinos dessas crianças também. Vão ser, né, sinais e sintomas de uma infecção do trato urinário clássica. No caso de uma infecção do trato urinário atípica, ou seja, que não é tão assim de se observar, é a perda de apetite. Essa criança vai apresentar vômitos, um peso estacionário, ou seja, ela não emagrece e nem engorda. O peso está estacionado. Um atraso no desenvolvimento, febre inexplicada e pode ser também completamente assintomática, ou seja, essa criança pode estar apresentando uma infecção do trato urinário e não apresentar nenhum desses sintomas.
o que dificulta mais ainda o diagnóstico para que assim haja, né, um tratamento eficaz no caso de uma criança que esteja, né, infectada com essa doença, com essa infecção urinária. A contaminação mais comum é através da via ascendente, por higiene deficiente de genitália externa, de região perianal, das nádegas, ocorrendo principalmente na fase do uso de fraldas, pode ser ainda por defeitos anatômicos que permitem o refluxo vasoculto-retal. O que é isso, né? Esse modo de contaminação é mais comum através da via ascendente, ou seja, através da uretra, né? Onde é a abertura que vai sair, né, o xixi, a urina dessa criança. Então pode acontecer ela apresentar uma infecção do trato urinário por conta de uma higiene deficiente da genitália externa. Então, quando ela não faz, como nós vimos lá em dermatite, né, que também é causada por uma falta de higiene. Então, quando não limpa bem, né, a parte genitália dessa criança, dos meninos, não limpam bem a glande, né, a cabeça do pênis, quando não limpa bem a vagina da menina, então vai apresentar, né, pode ser uma forma de contaminação, pode ser que haja ali, como principalmente essas crianças que ficam, né, durante os 3 primeiros anos de vida usando fraldas, então se não houver uma higiene, além da urina, essa criança também defeca na fralda. Então as fezes que estão, né, ali presentes, resíduos que o organismo não precisa, não excretou, ou seja, não é bom para o organismo, ali pode estar presente bactérias, ou a falta de higiene, ou deixar essas crianças muito tempo com a fralda suja, vai crescer bactérias, fungos, protozoários, que vai fazer com que essa criança pode ser, né, vir a desenvolver alguma infecção. Quando a gente fala de refluxo vesico-reteral, até gaguejei, é mais frequentemente, né, causado por conta de alguma anomalia anatômica, né, onde a urina da bexiga, ela vai causar infecção bacteriana no trato urinário por conta de não conseguir reter, né, essa urina não conseguir sair para fora por conta de algum defeito anatômico, um ureter, né, uma uretra que seja tampada, né? Então essa condição anormal, a urina das crianças, né, que segue pelos ureteres até a bexiga, normalmente ela não volta para os ureteres, né? O que a gente chama de mecanismo normal. Quando esse mecanismo normal ele não funciona, então o que vai acontecer? Essa urina ela vai voltar para os ureteres e vai lá para os rins. Então, quando a gente faz o xixi, a gente está eliminando também o que o organismo filtrou e que não é bom para nós. Então, essas bactérias que vão causar essa infecção urinária, que vai resultar em febre, em dor, em vômitos, né? E outras inflamações nos rins também, que a gente vai conhecer logo adiante. Além disso, né, existem outras condições que contribuem para a instalação das infecções do trato urinário. Que condições são essas? Obstrução ao fluxo urinário, congênita ou por algum cálculo, onde está parando, né, a urina, ou seja, onde esse bebê não consegue fazer urina. Infecções em outros locais, nas nádegas, na região perianal, uma higiene deficiente, ou seja, não realizar a limpeza assim que esses bebês fazem as suas higienes, né, as suas eliminações fisiológicas, o xixi, o cocô, uma uretra feminina muito curta, né, e reta, pode
pode ser também uma condição que contribui para a instalação de infecções do trato urinário. Essa uretra fina e curta, ela já é uma anomalia congênita, né? Já é um problema anatômico que essa criança ela nasceu. Em crianças, né, em bebês lactentes pequenos, né, corresponde a mais ou menos 1 centímetro de comprimento. Cateterismo ou corpo estranho, ou seja, se essa criança ela passou por um cateterismo vesical, a introdução de sonda pela uretra dessa criança, que vai, né, nesse cateterismo não houve a técnica asséptica correta, então houve uma contaminação ali desse catéter, dessa sonda, ou qualquer outro corpo estranho, né? Qualquer coisa que tenha entrado em contato com a genitália dessas crianças, a penetração de irritantes pela uretra, então a utilização de sabonetes ou de outras coisas irritantes, sabonetes que eu falo, sabonetes com cheiro, com odor, sabonetes fortes para crianças. A incapacidade de defesa da mucosa vesical contra uma invasão bacteriana. Então, como a mucosa vesical dessa criança ela ainda está em processo de desenvolvimento e ela é incapaz de defender contra invasões bacterianas e por conta, né, da idade e tudo, é impossível fazer higiene oral não, higiene vesical dessas crianças com sabonetes bactericidas, então fica difícil. Então, e fica mais provável que essas crianças instalem ali nelas uma infecção. Qualquer condição que provoque refluxo urinário, doenças dos vasos sanguíneos, certas condições subjacentes, né, como um traço de falcefêmica, diabetes mellitus, né, ou seja, se essa criança tiver anemia falciforme, que vai ser, né, um dos temas que alguns dos nossos colegas vão trazer para nós nos seminários que a gente vai discutir. As infecções mais frequentes, né, é a cistite, que é a proliferação bacteriana na bexiga, geralmente não há febre. Os sintomas variam de uma simples dor no hipogástrico até alterações na micção, né? O hipogástrico é a região do nosso abdômen que fica abaixo da linha do umbigo, né? Então, o hipogástrico, onde realmente a gente sente a dor, né? Onde realmente fica a bexiga. A pielonefrite, que é a infecção que se localiza na pelve renal, nos túbulos, no tecido intersticial, em um ou em ambos os rins, né? Pode ser aguda ou crônica. Os cálculos renais, né? Que são as pedras nos rins, provocam dor lombar, infecções repetidas, né? É sugestiva a hematúria, ou seja, a presença de sangue na urina dessas crianças pode ser também estar presente aí nos cálculos renais, né? Então, essas são as infecções mais frequentes, né? Infecção do trato urinário, né? É esse grupo de infecções que pode estar frequente nas crianças. A cistite, que está limitado, né, a uma proliferação de bactérias na bexiga. A pielonefrite, que é a infecção ali dos rins, de um ou de 2 rins. E os cálculos renais, que é a pedra, né, que é a presença de pedras nos rins. O que nós devemos, né, ter como cuidado de enfermagem para essas crianças que sofrem com alguma dessas infecções do trato urinário? Bom, evitar ao máximo o cateterismo vesical e, quando este for inevitável, obedecer rigorosamente a técnica asséptica. Então, vocês devem ter aprendido em fundamentos de enfermagem sobre o cateterismo vesical de demora, né? Ou seja, a sondagem vesical de demora. Quando o indivíduo ele não é capaz de apresentar uma diurese espontânea, então ele não consegue fazer xixi sozinho, por conta própria, é necessário a introdução de um catéter na uretra desse indivíduo para que
esse catéter que vai da uretra até a bexiga esvazia essa bexiga de forma mecânica, né, por uso de uma sonda. Nós devemos evitar ao máximo o catéter vesical em crianças. Quando não for possível evitar o catéter vesical em crianças, nós devemos obedecer rigorosamente a técnica séptica, ou seja, não contaminar nada, desde a calçagem das luvas estéreis até a abertura dos materiais, toda forma asséptica, sem contaminação. Lembrando que o cateterismo vesical de demora é uma técnica restrita aos enfermeiros. Existem, pessoas podem falar, mas professor, eu conheço uma pessoa que é técnica e que ela passa sonda em crianças, em outras pessoas. Existem sim, né, instituições que obedecem de certa forma também os critérios pedidos pelo COFEN, pelo Conselho Federal de Enfermagem, mas que técnicos de enfermagem que tenham passado por uma capacitação feita por enfermeiros, para que na ausência de um enfermeiro ele possa vir a fazer um cateterismo vesical, sim, né? Um profissional técnico de enfermagem competente, habilitado para aquela técnica, ele pode realizar. Caso contrário, ou na presença de um enfermeiro, este serviço é competência, né, do enfermeiro ou da enfermeira. Estimular a criança a ingerir grande quantidade de líquidos, salvo se isto for contraindicado. Então, se a criança não consegue fazer xixi, então a gente vai estimular ela a ingerir grande quantidade de líquido para que produza mais ainda urina. Se ela for, né, se for contraindicado a ingesta de líquidos, então nós não vamos estimular para que ela, né, ingira líquidos. Administrar antibióticos criteriosamente quando for necessário. O uso de antibióticos, né, e sempre é necessário no caso de infecções. Então a gente vai fazer isso criteriosamente. Nós vamos ter uma aula somente de administração de medicamentos em pediatria, tá? Ativar os sintomas dos períodos febris e aliviar os sintomas dos períodos febris e dolorosos, como? Com a administração de medicações antitérmicas, né, que vai diminuir a febre e vai diminuir a dor também dessas crianças. Estimular mecanismos de defesa do organismo e de que forma? Incentivando uma boa alimentação com alimentos ricos em vitaminas, em proteínas, em sais minerais, em nutrientes que vão fazer com que os mecanismos de defesa do organismo dessa criança haja de alguma forma a evitar outros tipos de infecções. Verificar e anotar temperatura, frequência urinária, o aspecto dessa urina, o odor, a cor, o volume, as alterações ao urinar, né? Se tem alguma interrupção, ela está lá urinando, aí do nada para. Aí depois volta a urinar de novo. Se ela tem dor, né, ao urinar, retenção urinária, ou seja, ela não consegue, né, de alguma forma apresentar essa urina por conta dessa urina estar lá retida na bexiga e por isso não aparece, né, nenhuma urina. A enurese, né, que é a perda noturna do controle da bexiga, geralmente crianças, né, ou seja, o xixi na cama, né, se essa criança faz xixi na cama, então a gente vai verificar isso também. Comportamento e atividade da criança. Isso são coisas que nós vamos verificar para estar, de alguma forma, auxiliando no tratamento, né? Orientar os pais sobre os exames que vão ser feitos, colher urina para os exames, não deixando essa tarefa para a mãe, né? Nós devemos nós mesmos fazer essa coleta desse exame, porque tem que ser de forma criteriosa, de forma asséptica também. Dar apoio emocional à criança e à mãe, porque é uma doença, né? Como nós vimos na aula que eu falo sobre a hospitalização da criança.
Ninguém, na verdade, gosta de estar hospitalizado. Para uma criança, ficar hospitalizado é pior ainda. Então, com uma doença que ela está sentindo dor, que ela está sentindo, está vomitando, está com febre, então nós devemos dar esse apoio a essa criança e à mãe também, que está sofrendo junto com o filho. Promover oportunidades de brincadeiras para a criança, né? Espaços como a brinquedoteca, para que essa criança não se sinta sozinha em relação a estar no hospital. Então a gente promove, né, essa oportunidade de brincadeiras para essas crianças. Explicar aos pais como que a criança pode adquirir infecção urinária, a higienização adequada das genitálias, do períneo, né, que é como eu falei, essa região, essa paredinha, digamos assim, que fica entre o ânus e a genitália, tanto feminina quanto masculina. Então nós vamos explicar aos pais, né, como que a criança pode adquirir uma infecção urinária, de que forma. E essa orientação vai fazer com que os pais previnam, né, as infecções urinárias, a higienização adequada dos genitais, a lavagem dos genitais com água morna, com sabão neutro, glicerinado. No momento da alta, né, assim que a criança ela tiver uma alta, porque essa criança que está com infecção urinária ela vai precisar ser internada, né, porque precisa estar ali sendo acompanhada com antibióticos, né, com a antibiótico-terapia de no máximo 14 dias, né, mínimo 7. Então, no momento da alta, reforçar a explicação, né, de como que essa criança pode adquirir uma infecção, da higienização adequada, orientar quanto ao uso dos medicamentos que vai continuar sendo feito em casa, a importância de dar seguimento a esse tratamento, né, a esses medicamentos, para que não haja uma reincidiva, ou seja, a criança não volte de novo ao hospital com uma nova infecção urinária. O tratamento, né, consiste na antibiótico-terapia adequada, na correção de alterações anatômicas quando existirem, no controle ambulatorial e em orientações para prevenção. Então, né, quando há uma alteração anatômica da uretra, né, uma uretra curta, então vai ser preciso uma cirurgia. Aí essa cirurgia, né, ela vai ser feita por médicos, urologistas ou médicos pediátricos, no controle ambulatorial, ou seja, na ida sempre à puericultura, à consulta com o pediatra, com a enfermeira do postinho, né, que vai ali estar orientando as mães para uma prevenção dessas infecções. Nós temos a síndrome nefrótica, né, que é uma alteração na permeabilidade renal. A síndrome nefrótica, né, que não tem nada a ver com doença genética, tá? Quando a gente ouve síndrome, as pessoas sempre pensam, né, que está relacionada à doença genética, né? Uma síndrome é um defeito, então a síndrome nefrótica é essa alteração na permeabilidade renal, ou seja, na passagem pelo fluido renal de substâncias, né, que são existentes ali, né, no nosso organismo. Levanta grande perda proteica, né, através da urina, ou seja, proteinúria, principalmente de albumina, né? A albumina, que é uma proteína muito importante no nosso organismo, né? E ela tem uma função de produzir naturalmente e manter constantes os níveis de líquido no nosso sangue, né? Ela é produzida pelo fígado, mas pode ser encontrada em alta quantidade no leite, né? Ela é produzida no nosso organismo, mas ela pode ser encontrada em outras fontes, né? Então, a síndrome nefrótica, ela vai ser caracterizada, né, por essa alteração na permeabilidade renal, na falta dos rins de manter ali, né, os líquidos necessários, as proteínas necessárias
para manter o funcionamento do nosso corpo de uma forma normal. Os sintomas e sinais mais comuns é o edema, né, de início insidioso, ou seja, o inchaço, inicialmente ao redor dos olhos, depois da face, de membros, da parede abdominal, da genitália externa, podendo evoluir para uma ascite e anasarca, né, com derrame pleural. Então, nós já vimos essa palavra, esse termo anasarca, em outras, né, doenças, que é o edema generalizado, o inchaço generalizado. A ascite, né, é o inchaço abdominal, que é causado pelo acúmulo de líquido. Na maioria das vezes ela está relacionada a uma doença hepática, mas aqui no caso é uma doença renal, né? Então, a ascite é o que a gente comumente chama de barriga d'água, né? Então, vai evoluir por conta dessa retenção de líquidos, né? A incapacidade do rim de eliminar completamente todo o líquido ali existente, então vai haver, né, essa ascite. A pressão arterial, né, dessa criança geralmente vai elevar, a diurese diminui e a criança fica prostrada e muito suscetível a contrair infecções. Então, além, né, do inchaço que vai acometer todo o corpo dessa criança, né, e o inchaço abdominal causado por esse acúmulo de líquido, a pressão arterial ainda vai subir, a criança ela não vai conseguir fazer xixi, né, ou seja, a diurese diminui, ela vai ficar prostrada, não vai conseguir levantar, não vai conseguir se movimentar, e isso vai ficar ainda mais suscetível para que essa criança desenvolva outro tipo de infecções. O que pode causar, né, a síndrome nefrótica? Né? A etiologia, ou seja, a causa dela pode estar relacionada com causas alérgicas, né, como picada de abelha, pode vir a causar uma síndrome nefrótica. Causas tóxicas, como intoxicação por inseticida. Causas metabólicas, como diabetes mellitus, né? O diabetes mellitus é o que? É a incapacidade do pâncreas de produzir insulina suficiente para manter os níveis de açúcar no nosso sangue normal, né? Então, essa doença metabólica ela pode ser uma causa para uma síndrome nefrótica. Causas infecciosas como a malária, como a tuberculose, causas sistêmicas, né, doenças sistêmicas como o lúpus eritematoso difuso, né, e quando a gente está estudando, principalmente no caso de saúde da criança, é muito importante a gente ter essa noção de como são crianças, então a gente precisa ter um olhar clínico, né? Não que a gente não tenha que ter um olhar clínico na saúde do adulto, por exemplo, mas na saúde da criança a gente tem que ter um olhar clínico um pouquinho mais, né, elevado. E o lúpus eritematoso, né, pessoal, que é uma doença autoimune, caracterizada pela produção de anticorpos, e ele, né, pode ser uma das causas, né, pode estar relacionada à causa de uma síndrome nefrótica. Doenças circulatórias como a trombose ou, né, outras doenças circulatórias como algum problema no coração, arritmia. Causas não definidas ou idiopáticas, ou seja, alguma causa, né, que não se sabe por que aquela criança desenvolveu uma síndrome nefrótica. O tratamento, né, consiste no uso de dieta hipossódica e hiperproteica. Então, como ela está perdendo muita proteína, principalmente a albumina, então ela precisa de uma dieta hiperproteica, ou seja, uma dieta rica, né, em proteínas, e uma dieta hipossódica, hiper muito, hipo pouco. Então, ela precisa de uma dieta com pouco sal, né, com pouco sódio,
e muita proteína. Em restrição hídrica, ou seja, precisa beber pouco líquido, porque como essa permeabilidade renal, essa incapacidade de mandar os líquidos para fora, digamos assim, em termos mais vulgares, né? Essa retenção líquida está acontecendo, então precisa-se haver uma restrição hídrica. Essa criança precisa ingerir líquidos em pequenas quantidades, com restrição, né? Quando necessário, se for necessário. E medicamentos corticoides, né, que vão ajudar nesse tratamento dessa síndrome nefrótica. Nos casos mais graves, pode ser administrada a albumina humana por via endovenosa para diminuir o edema, né, diminuir o inchaço e melhorar a diurese. A albumina, ela, né, ela é uma proteína que vai ajudar, né, no nosso corpo, como nós vimos. Então, em casos onde a síndrome nefrótica ela é um pouco mais grave, vai ser necessária a administração dessa proteína e comumente é utilizada, né, em hospitais, não é utilizada em casa. Como é por via endovenosa, ou seja, na veia, essa criança precisa estar internada para que ela faça uso, né, dessa albumina. Como a enfermagem, né, vai cuidar dessas crianças que sofrem com essa doença, né, com a síndrome nefrótica. Desculpa. Verificar a pressão arterial e a temperatura, né, como nós vimos que ela eleva a pressão arterial, então nós precisamos verificar sempre a pressão arterial dessas crianças e a temperatura. Como é uma infecção, pode causar, né, uma febre nessa criança. Pesar a criança em jejum, medir a sua circunferência abdominal diariamente pela manhã, para ver se não está surgindo ali a ascite, né, que é esse aumento do abdômen por conta dessa retenção de líquidos. Medir e anotar o volume urinário de 24 horas, então a gente está sempre medindo e anotando o volume, o aspecto, a cor, o odor, a presença de corpos estranhos, sempre fazendo esse relatório de enfermagem. Cuidar das áreas de edema para prevenir lesões, né? Então, como a criança ela vai ficar prostrada por conta desse inchaço, né, generalizado, então nós precisamos cuidar dessas áreas que estão inchadas para que não haja lesões ali, né? Lesões por pressão nessas regiões. Controlar a restrição sódica e hídrica, ou seja, controlar a alimentação dessa criança quanto à quantidade de sódio que ela está ingerindo, quanto à quantidade de líquidos que ela está ingerindo também. E não permitir que a criança seja exposta a risco de infecção, porque como o organismo dela está comprometido, ela está, né, mais suscetível a adquirir algum outro tipo de infecção. Manter a criança seca e aquecida, estimular o apetite, estimular o crescimento mental e emocional, promovendo brincadeiras, observar efeitos colaterais dos medicamentos, né? Corticoides pode apresentar efeitos colaterais muito drásticos, então a gente precisa estar observando esses efeitos colaterais, como outros antibióticos também, como os antibióticos também, quer dizer, pode estar apresentando efeitos colaterais. Vamos também orientar a mãe e a criança sobre o tratamento, para que eles procuram, né, esclarecer as dúvidas que tenham, sempre que for possível. Orientar no momento da alta quanto às restrições, né, de alimentos ricos em sódio, de uma restrição hídrica, né, então de uma diminuição na quantidade de líquido que essa criança vai ingerir, sobre o risco de infecção que ela possa estar, né, acometida, ao uso dos medicamentos prescritos e enfatizar a importância de retornar, né, ao serviço de saúde para que façam um acompanhamento, né, dessa criança. Temos também, né, a glomerulonefrites, que são afecções que acometem o glomérulo, né? O glomérulo é uma estrutura microscópica, ou seja, ela só é vista através de microscópio,
que é formada por emaranhado de capilares semelhantes a um novelo de lã. Nessa imagem aí vocês mais ou menos podem ver como a gente tem noção, né, de acordo com imagens microscópicas, de como que é um glomérulo, né, um glomérulo. Então essas afecções causam um processo inflamatório ou uma destruição gradual e progressiva desses glomérulos, né, que são os principais responsáveis pela filtração do sangue para promover a fabricação da urina. Essas doenças, elas resultam de uma variedade de fatores, então existem vários fatores que podem estar, né, ali ligados no surgimento, né, dessas doenças glomerulares. A causa mais comum está associada a distúrbios imunológicos, ou seja, a imunidade, com uma ocorrência prévia de uma infecção de pele, principalmente o impetigo, né, que é uma infecção de pele altamente contagiosa, que provoca, né, feridas vermelhas no rosto, ou infecção de vias aéreas superiores, né, como a faringite, a amigdalite, né, a amigdalite é a garganta inflamada, né, comumente a gente conhece faringite, amigdalite é a garganta inflamada. Em menor frequência também pode estar associada, né, doenças vasculares, doenças metabólicas e algumas outras doenças, né, hereditárias que também pode estar ali associada a uma causa, né, de doenças glomerulares. Os sinais e os sintomas, né, variam e às vezes eles são discretos, né, que às vezes a doença passa quase despercebida, então às vezes eles vão aparecer e muitas vezes eles podem não aparecer, né, causando assim uma certa confusão na hora que a gente for diagnosticar essas crianças. As consequências, né, da agressão glomerular são basicamente a proteinúria, ou seja, quando essa criança urina, presente na urina dela vai ter muitas proteínas, então ela está perdendo muitas proteínas. A hematúria, né, como eu falei no slide anterior, em um dos slides, na verdade, a hematúria, né, que é o sangue na urina, que pode variar de muito evidente, né, até microscópico ou totalmente invisível. Então, às vezes, essa hematúria ela vai estar presente ali, a gente vai conseguir ver pela coloração, né, da urina, que vai estar modificada, ou a gente não vai conseguir ver pela coloração, mas no exame de cultura nós podemos observar a presença, né, de células sanguíneas ali nessa urina. A queda da filtração glomerular, então os glomérulos não vão mais conseguir filtrar sangue suficiente para produzir urinas. Retenção de sódio, essa retenção de sódio, ou seja, a incapacidade do organismo de liberar sódio e reter para ele, vai causar hipertensão, né? Um aumento na pressão arterial. A criança, ela geralmente, né, vai apresentar uma urina cor de cola, né, Coca-Cola, na verdade, houve outro erro de digitação, uma urina de café ralo ou alaranjada, né, devido à presença de sangue. Então, devido à presença de sangue, a urina vai estar escura, uma cor, né, de Coca-Cola, uma cor de café ralo, né, ou alaranjada. Ela vai apresentar inchaço ao redor dos olhos, da face, dos membros superiores e inferiores, né, dos braços, das pernas. E nos casos mais graves, ela pode apresentar um inchaço em todo o corpo, né? No rosto, nas pernas, nos braços, no abdômen, em todo o corpo. O volume urinário vai estar diminuído, então a ida ao banheiro, né, ou a micção vai estar diminuída, ela vai urinar muito pouco, vai apresentar uma palidez, prostração. O que é a prostração? Né? A criança ela vai ficar muito tempo deitada, ela não vai conseguir se movimentar. E nos casos mais graves, pode ocorrer uma encefalopatia, hipertensiva, né? Ou uma insuficiência cardíaca
congestiva, né, que pode estar ali associada a essas glomerulonefites, né. O tratamento, né, não existe um tratamento específico para essa doença, né, na verdade consiste em tratamento para as medidas sintomáticas e de suporte, como restrição hídrica e de sódio, controle da pressão arterial. Se a criança ainda estiver com a infecção que levou ao aparecimento da glomerulonefrite, é indicado o uso de antibiótico para o tratamento, né? Então, por exemplo, se ela teve uma cistite, né, uma infecção da bexiga, ou ela teve cálculos renais e por conta dessas infecções ela desenvolveu, né, levou ao aparecimento da glomerulonefrite, então vai ser indicado o antibiótico para o tratamento, né, dessa doença que levou à glomerulonefrite, né, porque como traz a apostila de vocês e a grande maioria da literatura, não existe um tratamento específico para glomerulonefrite. A gente vai estar com medidas ali para dar suporte, né, como a restrição hídrica e como a restrição do uso de sódio, né, para controlar a pressão arterial. Como enfermagem, né, nós vamos pesar a criança, medir sua circunferência abdominal diariamente, pela manhã e em jejum, medir e anotar o volume urinário de 24 horas, bem como o aspecto, a cor, as alterações da urina. Consiste também em restrições hídricas e sódicas, proteger essa criança contra infecções, incentivar a deambulação quando a pressão arterial não estiver elevada, né? Então, se a pressão arterial dessa criança não estiver elevada, a gente vai incentivar ela a andar, né? Porque a deambulação, né, o ato de deambular, vai ajudar ali o organismo a movimentar-se, incentivar a aceitação da dieta. Crianças já são difíceis de alimentar, doentinhas, mais difícil ainda. Então nós precisamos incentivar essas crianças, né, fazendo com que elas se alimentem de forma correta. Estimular brincadeiras, estimular o crescimento mental, o crescimento emocional. Então brincar com essas crianças, né, de certa forma, com desenhos, com pinturas. Existem hospitais que têm os doutores da alegria, né, que é um grupo de médicos, de enfermeiros, de assistentes sociais, de psicólogos, que se vestem de jaleco, com cara de palhaço e faz brincadeiras com essas crianças, e isso ajuda muito, né, no tratamento de crianças que estão internadas. Orientar a mãe, a criança sobre o tratamento, esclarecer as dúvidas dela, e como nas outras, né, doenças que nós falamos, nós devemos orientar assim que essa criança estiver alta, para que a mãe continue indo ao ambulatório, né, as consultas com pediátricas, sobre a restrição de sódio, a restrição de líquidos e a importância dela retornar sempre ao serviço de saúde para estarmos acompanhando o desenvolvimento dessa criança. Outra doença que acomete muitas crianças que pode acometer muitas crianças, né, é a septicemia, né, que é uma infecção que ocorre no sangue e ela consiste na invasão e na multiplicação, ou seja, na proliferação de micro-organismos patogênicos, micro-organismos que causam doenças no sangue, né? Presença desses micro-organismos no sangue, que leva a uma proliferação de toxinas a partir de um foco infeccioso inicial. Então, uma criança que teve uma infecção do trato urinário que não foi bem tratada, que não foi bem diagnosticada, né? E o tratamento ou não foi respondido, né, ou incentivado, e a mãe ou os responsáveis não seguiu de forma correta, né, pode levar a uma septicemia. É conhecida também como sangue envenenado. Essa infecção ela danifica os tecidos do organismo, diminui a pressão arterial, né, ocasionando frequentemente o fechamento das veias, que vai interferir na circulação sanguínea. Então é muito perigoso. É uma doença muito perigosa. E ela, né,
comumente ela não vem sozinha, ela vem por conta de uma doença, né, um foco infeccioso inicial. Então, algo que iniciou, que não foi diagnosticado ou que não foi bem tratado, dá-se, né, uma septicemia. Apesar do avanço, né, da antibiótico-terapia, a mortalidade infantil devido à septicemia continua elevada, notadamente nas UTIs. Então, apesar dos antibióticos, da ciência estar evoluindo quanto à antibiótico-terapia, as crianças ainda estão morrendo muito por conta da septicemia, né? E como a gente viu, é prevenção. Muitas doenças são, a grande maioria das doenças, na verdade, né, todas as doenças são prevenidas. Aquelas que não são prevenidas, que não há uma prevenção, não tem como a gente agir aí. Mas aquelas doenças que tem como a gente prevenir, a grande maioria das vezes, né, ou por uma falta de informação, ou por uma falta de zelo mesmo dos responsáveis, os pulmões, os rins, o coração, que são os órgãos que estão, que nós digamos assim, os órgãos, né, vitais, são os que estão diretamente afetados por essa septicemia. Ela pode levar à infecção metatástica, ou seja, a metástase a atingir todo o organismo. Se não tratada imediatamente, faz com que haja um acúmulo excessivo de pus dentro do sangue, né, dentro do organismo. O tratamento ele deve ser imediato, pois o risco de vida é considerável. O risco de morte é considerável, né? Risco de vida não existe. Os fatores predisponentes são uma baixa idade, a prematuridade, a malformação congênita, uma criança que é imunodeficiente, né? Ou seja, crianças portadoras do HIV, procedimentos invasivos, então, né, uma punção venosa, um catéter vesical que não seguiu as técnicas assépticas corretas, pode sim, né, vir a surgir uma infecção no sangue. A antibiótico-terapia e hospitalização prolongada, né, uma criança que faz uso de antibióticos por muito tempo, ou que fica internada muito tempo, ela está ali suscetível a infecções, então pode ser também um fator predisponente para a septicemia. Qualquer micro-organismo que pode causar, né, a septicemia, dependendo da porta de entrada, da idade da criança e do ambiente. Então, qualquer micro-organismo, né, que pode causar uma doença no sangue, dependendo se foi doença renal, se foi uma doença urinária, uma infecção urinária, uma amigdalite, uma dermatite, qualquer tipo, né, de que for, se o organismo ele for causador da septicemia, independente da idade da criança e do ambiente onde ela vive, esse micro-organismo ele vai ser um fator predisponente para o surgimento de uma septicemia. As manifestações clínicas, né, mais claras que a gente pode ter não são comumente assim, específicas, né, porque elas vão variar de acordo com a idade da criança, a porta de entrada dos micro-organismos que causou essa doença, os órgãos que foram comprometidos e as doenças que já estão pré-existentes, ou seja, as doenças que essa criança já tenha sido acometida ou que ela, né, seja portadora. Geralmente, né, o quadro é grave e normalmente apresenta-se com mau estado geral, febre alta ou hipotermia, né, ou seja, a criança ela pode apresentar uma febre muito alta ou uma diminuição drástica da temperatura corporal, né, uma hipotermia. Calafrios, anorexia, né, por conta da falta de apetite, essa criança vai ter um emagrecimento muito rápido, dores vagas ou generalizada, vai diminuir o reflexo de sucção, que a gente chama de hipoatividade, irritabilidade, diarreia e vômitos, pode apresentar edema, ela pode apresentar também o amarelamento da pele, nos olhos, que a gente chama de icterícia, vai apresentar as convulsões, o choque séptico, né, que nós já conhecemos, e os sintomas relativos aos órgãos comprometidos, né? Se, por exemplo,
foi o pulmão que foi comprometido, ela vai apresentar uma dificuldade respiratória, então ela vai apresentar uma dispneia. Se foi o fígado que foi comprometido, ela pode apresentar uma hepatomegalia, né? um aumento considerável do fígado. Se foi o coração, ela pode apresentar uma insuficiência cardíaca, uma pressão arterial descontrolada, um ataque cardíaco. Então, dependendo, né, do órgão que foi comprometido, o sintoma vai estar relacionado a ele. No caso da enfermagem, como, né, nós devemos agir? Né? Lembrando que o tratamento, como é uma doença infecciosa, o tratamento ele é realizado, né, com antibióticos, né, adequados para aquela doença. Nós vamos administrar, né, esses medicamentos de forma criteriosa, rigorosamente, seguindo toda a prescrição médica. Vamos controlar a temperatura dessa criança por conta, né, ou ela vai apresentar uma hipertermia ou ela vai apresentar uma hipotermia. Então nós devemos ali, né, tomando medidas para baixar ou para elevar conforme o quadro clínico dela. Então se for uma hipotermia, nós vamos ter que controlar essa temperatura, né, para que eleve um pouco mais. Medir e anotar essa temperatura, assim como também o volume urinário de 24 horas, a cor, as alterações da urina, observar a oxigenação e a perfusão da criança. Então nós vamos observar de como é que nós podemos observar a oxigenação dessa criança. Ela vai estar monitorizada, então provavelmente ela vai estar com uma oximetria de pulso. Então nós vamos observar as taxas de saturação de oxigênio no sangue dessa criança, né? Ou, se for necessário, fazer uma gasometria, né, arterial para saber como que está o oxigênio arterial ou venoso nessa criança. Apoiar a mãe, a criança, orientá-los quanto ao tratamento. Observar as técnicas assépticas, né? Então a gente vai observar de forma rigorosa todos os procedimentos invasivos que formos fazer nessas crianças, para que evite ainda mais a contaminação ou, né, a proliferação dessa doença para outras crianças. Lavar cuidadosamente as mãos antes e após o manuseio de cada criança. Observar as disposições da CCIH, né, da central que vai estar ali responsável, né, pela nossa saúde ali em relação às imunizações, incentivar o aleitamento materno e as imunizações, orientar para o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento da criança. Então são alguns dos cuidados de enfermagem que nós devemos, né, ter com essas crianças que vão estar hospitalizadas por conta, né, nesse caso essas crianças vão estar hospitalizadas porque é uma doença que precisa estar seguindo, né, um critério muito grande de medicações, né? Quando eu falo de CCIH, pessoal, é a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, tá? Então nós vamos observar o que a CCIH vai nos falar em relação, né, à septicemia, por exemplo. Então a gente termina por aqui, né? Na próxima aula nós continuamos a nossa disciplina.